Olá pessoal, eu sou o professor William e hoje iremos começar aí uma sequência aí de aulas falando sobre o tema análise combinatória e posteriormente aí probabilidade, tá? Associado a esse contexto de análise combinatória. A primeira aula vai falar da introdução à análise combinatória via produto cartesiano, tá? Que é uma operação entre conjuntos. Então, você tem que ter no mínimo uma base aí sobre teoria dos conjuntos, tá? Principalmente na questão da operação de produto cartesiano e na definição do que é, na verdade, o que é conjunto, tá? Literalmente não dá para definir muito bem o que é conjunto, mas já tem uma ideia, né, de como mexer com essas coisas, que é o que vemos no primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio. Subconjuntos também é uma coisa que você deve ter um mínimo de conhecimento para poder entender as minhas aulas aqui e essa abordagem que estou fazendo em relação à análise combinatória, tá? Bom, o livro que eu vou usar, ele é esse Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5, tá? Ele é escrito aí por esse Samuel Razan. Ele é um dos livros, tá? É o quinto da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. São 11 livros, esse é o quinto. Ele não é um livro muito grande, é pequeno, são poucas as folhas, as páginas, né? E ele aborda muito bem o tema, tá? Talvez com um rigor não tão didático, mas a gente vai passar a fazer passo a passo, né? As definições apresentadas no livro e resolvendo as atividades que eles também apresentam, tá? Então, assim, análise combinatória é um tema realmente complicado, pois o aluno precisa criar uma habilidade de interpretação de situação-problema e, com isso, conseguir usar uma ferramenta matemática para resolver aquele problema, né? E aqui a gente vai apresentar o produto cartesiano como ferramenta, tá? É uma analogia que a gente faz para resolver situações, problemas que envolvam análise combinatória, que nada mais é do que uma parte da matemática que aborda alguns métodos de contagem de elementos, tá? Quando estes são sequenciados de maneira ordenada, tá? Bom, relembrando então o produto cartesiano, dados dois conjuntos A e B, o produto cartesiano desses dois conjuntos é escrito, né, AXB, ou seja, A cartesiano B, aqui, é o conjunto de todos os pares ordenados. Tá? Então, os elementos do conjunto A cartesiano B, que é o resultante da operação do conjunto A com o conjunto B, qual a operação? Produto cartesiano. Tá? Os elementos desse conjunto são pares ordenados. Aí você já lembra dos pontos, né? As coordenadas abscissas e ordenadas, tá? Cujo primeiro termo, o x, digamos assim, ele pertence ao conjunto A. E o segundo termo, que é o y, pertence ao conjunto B. Tá? Então a gente pensa em pontos. Só que assim, gente, ó, se o conjunto A e o conjunto B forem números, então, realmente, né, quando você faz o produto cartesiano, os elementos desse conjunto A cartesiano B, eles são pontos. Pontos que pertencem ao conjunto R2, que é nosso plano cartesiano. Tá? É o R2. Mas, interessante falar também, ó, o conjunto R2, ele também é um resultado, tá? De uma operação de produto cartesiano entre dois conjuntos que na verdade são iguais. É o conjunto dos números reais, tá?
Ó, conjunto dos números reais cartesiano, conjunto dos números reais, gera o nosso R2, que é o plano cartesiano. É como se você pegasse o eixo Y e o eixo X, tá? E todos os elementos de X, de Y, que é o conjunto dos números reais, assim como todos os elementos do eixo X, que também é, né, todos os números reais, e associarem ele, né, usando o produto cartesiano. E o resultado disso gera uma infinidade de pontos que cria um plano. Esse plano é o nosso plano cartesiano, tá? E é chamado de R2 aí na nossa matemática, tá? Então, assim, sempre que for o A e o B forem números, esses valores serão pontos pares ordenados, serão coordenadas de pontos desse plano cartesiano. Tá, mas aí, e se o A e o B não forem números, né? Forem letras, por exemplo, ou outras coisas? Por exemplo, o conjunto A é o conjunto das vogais e o B, conjunto das consoantes. Então, quando a gente realiza o produto cartesiano, a gente está gerando pares ordenados, sim, mas não são pontos, não são coordenadas de pontos, né? Aí a gente chama de sequências, tá? Sequências ordenadas, existe uma ordem para isso. Qual é a ordem? O produto cartesiano, tá? Bom, e essa ordem, essas sequências, elas são duplas, chamadas de duplas, porque possui dois elementos também. E esses elementos, essas sequências, pertencem a quem? Já não mais pertence a R, né? Pertence a um conjunto U, que a gente chama de universo, tá? E aí poderia ser, como são duas letras associadas aí pelo produto cartesiano, a gente poderia criar um conjunto universo de sílabas, por exemplo, tá? Então, de alguma forma, a gente pode, né, relacionar isso com algum conjunto aí, universo maior. E aí, esse primeiro elemento que aparece aqui, que no caso seria uma vogal, ele vai ser sempre pertencer ao conjunto A, que é o conjunto das vogais. O Y seriam letras, tá? Consoantes do conjunto B, seria o conjunto das consoantes. Sempre vai manter essa ordem. Importante isso. Isso é produto cartesiano, gente. Uma representação aqui, né? Só para questão de você lembrar. Essa barra aqui, a gente chama de tal que, tá? É a representação da expressão tal que, da linguagem português, só que na linguagem matemática. Só para relembrar. Isso também pode ser representado por dois pontos. Em alguns livros está abordado assim. Bom, exemplo 1. A é o conjunto cujos elementos são números de dois algarismos distintos formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Determine A, ou conjunto A. Como fazer isso, tá? Lendo o enunciado, interpretando, você percebe que os algarismos, os números que vocês querem fazer é um número que tem algarismos distintos, tá? Importante isso. Primeira coisa que você tem que pensar. Como que eu abordo esse problema? Usando o produto cartesiano. Mas antes disso, a gente tem que supor alguns conjuntos, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente supõe, como são algarismos, um número formado por dois algarismos, é essencial que conseguimos supor dois conjuntos, tá? Como eu estou querendo um conjunto A, eu chamei aqui de B e C, esses supostos conjuntos, tá? E esse B e o C, eles são iguais, eles têm, na verdade, os elementos que são os dígitos desses números que queremos criar, tá? Então, o A, ele é subconjunto, ou uma parte, do conjunto B cartesiano C, tá? Então, quando eu fizer aqui o B cartesiano C, eu vou encontrar o meu conjunto A. Eu vou conseguir definir o meu conjunto A, porque ele vai ser uma parte, tá? Ele vai ser formado por elementos desse conjunto aqui, ó, do B cartesiano C. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pegar o B e o C e fazer a operação produto cartesiano. Então, fazendo aqui, ó, temos a primeira combinação, 1, 1, 2 e 1, 3. Isso seriam pares ordenados, tá? Ponto 1, 1, ponto 1, 2 e ponto 1, 3. Mas, como a gente está querendo número, não vou associar a questão da vírgula
e do parênteses, tá? Mas seria dessa forma. Bom, 2, 2.1, 2.2, 2.3. E 3, 3.1, 3.2 e 3.3. Tá? Seria essas coisas. Como a gente está querendo números distintos, tá? A gente não vai contar com a diagonal, porque a diagonal da esquerda para a direita, ela vai ser sempre formada por números que têm algarismos iguais. Então a gente não conta com ela. Quantos elementos tem o conjunto B cartesiano C? Bom, tem 9, né? É a soma desses 3 elementos para cada linha aqui, são 9. Beleza? Como a gente não conta com a diagonal, então o nosso conjunto A ele é representado apenas pelos 6 elementos, né? Que são os 9 menos a diagonal, tá? Que são 6 elementos. E aí você pode dar a resposta dessa forma, tá? Aqui o que está escrito, né? Aqui é a definição do conjunto usando chaves, tá? Os elementos. Eu estou enumerando os conjuntos, os elementos do conjunto A. Bom, aqui é a cardinalidade, tá? É a quantidade de elementos do conjunto. A gente pode colocar nessa expressão n de A igual a 6, ou usar o jogo da velha A, que também isso aqui representa a cardinalidade de A, ou seja, quantidade de elementos do conjunto A, tá? Que também é 6. Bom, e é isso. Tá? A resolução desse problema seria feita dessa forma. Exemplo 2. C é o conjunto cujos elementos, tá, são sequências. Falta um são aí, né? C é o conjunto cujos elementos são sequências de letras que se obtêm, mudando-se a ordem das letras da palavra Ari. Né? São anagramas da palavra Ari. Normalmente em análise combinatória a gente vê muito estudo de anagramas. Vê muito isso. Como resolver esse problema? Usando a abordagem, né, de produto cartesiano. Existem outras coisas mais fáceis? Sim, a gente vai aprender. Mas a princípio eu quero que você use o produto cartesiano porque a gente vai provar, né, outras coisas, outros teoremas que serão necessários mais na frente usando o produto cartesiano. Então eu quero que você entenda a abordagem desse problema usando o produto cartesiano. Bom, primeira coisa, a gente supõe conjuntos. Tá? Como a sequência será de 3, tá? De 3 letras, né? 3 termos, 3 letras, esses anagramas, então há necessidade de você criar 3 conjuntos. Você tem que supor, criar hipótese para começar a resolver. Ó, se a gente supor um conjunto A, um B e um D, porque a gente está querendo C, tá? Só por isso, igual a esses 3 elementos aqui como sendo deles, tá? Então, C ele é subconjunto ou parte desse produto cartesiano, E cartesiano D, onde E é o conjunto cujos elementos são palavras, né, ou sílabas aí, acho que palavras está melhor, formadas por 2 letras, somente 2, da palavra Ari, tá? E obviamente distintas, tá? A gente vai ver aqui. Então, A cartesiano B é você colocar Ari em 3 colunas e em 3 linhas também. Fazendo as combinações, chegamos a isso, tá? E aí, veja, o AA é impossível de se fazer, o RR também e o II também. Por quê? Porque a gente não tem repetição. Não tem repetição de letra na palavra Ari. Então, você desconsidera a diagonal. Sendo assim, o conjunto E, na verdade, ele é formado por essas letrinhas aí, que não tem a diagonal. Tá? Novamente, é formado por 6 elementos, e são essas. Bom, esses 6 elementos aqui, que a gente acabou de definir, a gente vai usar aqui ó, no E cartesiano D, sabendo que D é uma hipótese que a gente criou no começo, ó, que é igual a Ari. Então a gente cria um novo produto cartesiano. Tá? Ó, uma observação. Como as sequências são de 3 elementos, são chamadas de triplas, né? Ou trêsuplas, tá? Importante isso, né? Mais formal você falar isso.
Então, deve-se aplicar o produto cartesiano novamente, fazendo agora E cartesiano D. Então, veja. E cartesiano D, perceba agora, eu vou ter 6 linhas e 3 colunas. Tá? 6 vezes 3, o que me gera aqui é 18. Né? São 18 elementos que eu vou ter nesse conjunto E cartesiano D. Ó, são eles. Essas combinações. Tá? Que é bem fácil de ser criada. Tá bom? Um problema. Como a gente quer coisas distintas, né? Porque não dá para usar duas letras, uma vez que a gente não tem repetição na palavra ari, então a gente não pode contar com as repetições. Não pode. Ó. Aqui é só uma definição de como seria realmente o produto cartesiano, né? Porque aqui estamos falando de sequências e não de pares ordenados que relacionado a pontos no plano. Então, assim, as sequências são essas, ó. Primeiro termo, segundo, terceiro. Primeiro termo, segundo, terceiro. Eu vou ter 18 sequências, que são chamadas de triplas porque são 3 elementos. Tá? Bom, então, essas duas primeiras a gente não usa por quê? Porque ela tem repetição do o A e o R. A segunda, também, ó, A, I. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Percebam que são exatamente duas, né, as que a gente não usa em cada linha. Existe um padrão para isso. Qual é o padrão? É sempre a quantidade de elementos que você tem aqui no conjunto D, que são as colunas aqui, menos, tá? A quantidade de elementos que você tem em cada um dos termos de cada linha. Ou seja, né, os elementos que eu tenho aqui do conjunto E, ele é formado por 2 símbolos. No caso aqui, a letra A e a letra R. Então, tem um 2 aqui. Quantidade de elementos do conjunto D. Tá? São 3. Então, 3 menos 2. A minha chance, né, a minha possibilidade de ter uma sequência sem repetição é a diferença disso. Ou seja, uma. É essa parte em branco. E isso vale para todas, independente de quantas forem. Vão ser sempre assim, sempre. Isso é importante, sempre. Sendo assim, acabou. O nosso conjunto C é apenas esses valores. Ó. São essas letrinhas que aparecem para a gente aqui. Essas sequências. Tá? Ou seja, são 6 elementos. Que é o nosso Ari, é o próprio. Air, Rai, Ria, Iar e Ira. São esses os anagramas, tá? Possíveis. Tudo bem? Foi uma abordagem, aparentemente parece mais complicado, mas não é. Tá? A ideia, conforme você vai usando, é muito tranquila de você raciocinar sem precisar fazer esboço algum. E se você quiser fazer o esboço, você faz muito rápido. Tá? Para quem estiver no começo, né, faz o passo a passo até pegar as manhas aí. Tudo bem? Bom, um outro exemplo, também abordado lá pelo livro, é este. Ó. Um conjunto D é o conjunto cujos elementos são números de 3 algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos de 1 até 8. Determine o conjunto D. Então, assim, é muito parecido com aquele último exercício, porque são 3 elementos. Tá? Li e fiz a interpretação. Perceba que são todos distintos. Tá? São todos distintos. Professor, se não fosse distinto, eu poderia usar o plano cartesiano também? O produto cartesiano também? Sim. Tá? A gente vai ver isso. Tá? Bom, então, primeira coisa que você faz é supor 3 conjuntos, uma vez que eu quero encontrar soluções que são triplas, né? São sequências com 3 dígitos. Tá? Então, são 3 números. Então, o que eu tenho que fazer? Um A, um B e um C, uma vez que eu estou querendo o conjunto D. Esses três conjuntos são iguais e eles são iguais a esses... Ele tem os elementos iguais aos dígitos que eu tenho para formar esses números. Tá? Então, o conjunto D ele é subconjunto ou parte desse produto cartesiano aqui, ó, E cartesiano C.
Sendo que C, ele é o conjunto, tá? Cujos elementos são números de dois algarismos distintos, formados por esses dígitos, de 1 a 8. Tá? Sendo assim, ó, vamos fazer o A cartesiano B primeiro. Ó, temos essas combinações. Obviamente, tá, gente, que eu não vou fazer todas. A tabela aqui fica implícito esses valores, mas eu acredito que dê para saber disso, né? Notar. Quantos valores eu teria aqui? Né? Eu teria 64 valores. Né? É 8 vezes 8. Né? Basicamente, essa tabela é um quadrado. Teria esse conjunto A cartesiano B, ele tem 64 valores. Tá? Só que o que eu quero são os distintos, né? Os algarismos distintos. Então eu tiro a diagonal. Ó. Tudo bem? Tirei a diagonal. Sendo assim, quanto que eu tenho agora? Eu vou ter apenas 56. Porque na minha diagonal só vai ter 8 elementos. Tá? Então 56 é a diferença de 64 menos 8. Então, existe 56 números que não são com algarismos repetidos aqui. São números formados por dois algarismos, mas que não são repetidos. E esses caras são exatamente os elementos do meu conjunto E, que eu vou usar no próximo produto cartesiano. Tá? Então, observe aqui, ó, como as sequências são de 3 elementos, a gente chama de triplas ou trêsuplas. Tá? Então, deve se aplicar de novo o produto cartesiano, só que agora é o E cartesiano C, e não o A cartesiano B como está ali. Tá? É um erro que tem aqui no slide. Mas é esse produto aqui. Ó. Tá? E cartesiano C. Depois eu arrumo isso aqui. Tá? Bom, próximo slide. Temos aqui E cartesiano C. E perceba, de novo, ó, o E a gente coloca nas linhas. Quantas linhas vão ter aqui? Vai ter exatamente 56 linhas, né? Porque a gente viu que o conjunto E ele é formado por dígitos, né? Por números formados por dois dígitos, só que não iguais, tá? Coisas distintas. Então são 56 linhas. Por quantas colunas? Por 8. Ó. Então E cartesiano C tem quantos elementos? É o produto de 56 por 8, tá? A gente vai usar tudo isso? Não, a gente não vai usar tudo isso. Tá? Veja, aqui são as combinações possíveis. Logicamente que não vou fazer todas, né? Fica implícito a grande parte, mas dá para a gente trabalhar em cima disso aí. Bom, então temos aqui as nossas, digamos, todas as combinações possíveis. E percebemos que a 121 e 122 aqui na primeira linha são com algarismos repetidos, né? Então não conta. Eu tenho números aqui com 3 algarismos, mas esses caras estão repetindo e não pode, que eu não estou querendo isso. Tá? Então, nessa linha aqui, somente 6 possibilidades me satisfazem. Essas duas não. Tá? Sabendo que essa linha tem 8 possibilidades aqui, né? 2 delas não valem, porque repete. Sendo assim, 6 vale. A próxima possibilidade ali, próxima linha, eu vou ter 8 de novo, só que 2 não valem porque repete. E isso acontece direto, tá? Ó, nessa aqui mais 2, o primeiro e um que está aqui, né, implícito, que é o número 144. Tá? Nessa linha acontece da mesma forma, é um padrão, tá? Vai ter 6 para cada linha que está aqui, implícita. Bom, aqui vai ter o último, que repete, e esse daqui também, que está aí implícito, é o número 866. E nessa parte de baixo também, o número 877 e esse 878, a gente não conta. Então, assim, todas as linhas, a gente não conta com 2 possibilidades de cada linha. Então, a gente conta com 6. Tá? Então, o nosso conjunto D, que são números de 3 dígitos, sendo que nenhum deles é repetido, é dado por 56 linhas, que eu tenho aqui, vezes 6 possibilidades que garantem que não são repetidos. Tá? Então, 56 vezes 6 dá exatamente 300.
e 36, tá? Que é a quantidade de elementos do meu conjunto D, que obviamente a gente não vai enumerar todos aqui, né? Então é assim que a gente resolve um problema desse usando o produto cartesiano. Tá? E eu quero que vocês entendam a mexer com isso, por quê? Porque a gente vai usar nas próximas aulas para resolver e provar, né, demonstrar alguns teoremas que serão necessários, tá, entender para poder aplicar depois na resolução de problemas. Tá? Assim, não é difícil. Tá? Um pouquinho de atenção a gente consegue fazer. Bom, exemplo 4, né, também abordado pelo livro. B é o conjunto cujos elementos são as diagonais de um heptágono. Determine B. Bom, aqui a gente não vai usar, logicamente, produto cartesiano. Tá? Eu só coloquei aqui para a gente seguir a ideia do livro e entender, né, que não precisava enumerar aquelas coisas. Uma vez que a gente... Raras são as vezes que a gente vai precisar do conjunto enumerado, elemento por elemento. A gente vai precisar mais da quantidade de elementos daquele conjunto. Então não há necessidade de ficar toda hora enumerando o conjunto. Mas sim, você tem que saber a cardinalidade, né? Quantos elementos aquele conjunto tem. Isso é essencial. Tá? Então assim, esse problema a gente pode resolver usando a fórmula da contagem, né? Da quantidade de diagonais de um polígono. Tá? Bom, e a fórmula é essa. D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Espero que no ensino fundamental, né? Acho que 8º e 9º ano, a gente aborda um pouco disso. Você tem que conhecer essa fórmula. Bom, o D, ele é o número de diagonais de um polígono de n vértices, tá? Importante isso. Eu chamo de vértices, não chamo de lados. Tá? Por quê? Porque a definição, quando a gente prova essa fórmula, a gente usa o vértice. Mas a gente sabe que num polígono, a quantidade de vértices é a quantidade de lados. Então, tudo bem. Beleza. Tá? Mas a prova é em cima do vértice, não do lado. Bom, o n é o número de vértices de um polígono. Ou seja, o número de lados também, pode ser falado assim. Nesse caso, do heptágono. Sendo assim, o n vale 7, né? Um heptágono tem 7 lados, logo 7 vértices. Bom, n menos 3 é a quantidade de diagonais que tem uma de suas extremidades no mesmo vértice. Tá? É a quantidade de diagonais que partem do mesmo vértice. É assim que a gente prova também a questão dessa fórmula. Tá? Como surge essa fórmula. Então, assim, só para vocês lembrarem um pouco mais. Resolvendo isso, é só substituir o 7 no lugar do n, porque eu estou falando de um heptágono, e calcular essas coisas, né? 7 menos 3 é 4, e aí eu posso simplificar isso aqui, por 2 em cima e por 2 embaixo, ficando 7,2. 7 vezes 2, que é nosso 14, né? Então dá 14 aí diagonais. E a cardinalidade do meu conjunto B é 14. Tá? Eu não vou enumerar. Não vou enumerar aqui por quê? Porque eu não tenho uma figura, mas lá no livro tem, né? Uma figura com o nome em cada vértice. Então você teria que traçar essas 14 diagonais e os elementos desse conjunto B seriam segmentos de reta. Seriam segmentos diagonais do polígono. Tá? Que também está enumerado lá no livro. Mas não tem nada a ver com o produto cartesiano aqui. Assim como tem muitos problemas que não vai precisar disso. Tá? Não vai precisar. É muito raro usar isso. Porque já existem outras maneiras mais fáceis, digamos assim, de você abordar o problema. Tá? A gente vai ver também. Bom, no livro esse conjunto está definido, elemento por elemento, entre chaves, seguindo as informações apresentadas por uma figura plana dessa natureza. Ou seja, a figura plana é um heptágono. Está no livro lá. E finalizando, gente, a aula, né? Quero agradecer a vocês aí que ficaram até o final.
e os que não ficaram também, né? Obrigado por ficar até o final aí. Se você gostou, né, dá seu like, tá? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque realmente, gente, isso dá um pequeno trabalho para a gente fazer. E eu espero realmente que com essas aulas, essa sequência de aulas, vocês entendam melhor o conceito de análise combinatória, porque essa abordagem é uma abordagem bacana, tá? Para esse tema. E lógico, deixem seus comentários, né, em relação à aula, inclusive dúvidas, sugestões, dúvidas do que você não entendeu na aula, né, que a gente vai estar respondendo aí e explicando passo a passo, tá bom? Então, um abraço a todos e bons estudos.